Bom dia, boa tarde, boa noite, senhora. Estou aqui, Clobiana do Lindéia, ex-Miss Cinza, atual rainha da flexibilidade cognitiva, para responder uma pergunta que assim, surge muito no meu direct e eu tenho evitado responder. Polly, tu é autista? O Brasil quer saber. Por ser uma profissional hoje que atua com autismo, eu me sinto muito desconfortável de utilizar um lugar de fala para ser ouvida. Eu não tenho absolutamente nada contra quem assume diagnóstico, quem diz eu sou autista, mas a minha situação é diferente, porque hoje eu sou uma profissional que atua com autismo. Eu quero que as pessoas me escutem porque eu sou uma boa profissional, do ponto de vista científico e não da experiência pessoal. Não que isso seja pior do que a ciência. Na verdade, a ciência ela acontece a partir da observação das características pessoais e individuais dos grupos. Também não existe ciência desvinculada da realidade, considerando uma ciência que escuta e que olha e que anda lado a lado com a realidade. Quem me vê lá na academia, conversando com meus colegas, vai perceber que eu sempre estou trazendo as discussões para o real, para o prático. Porque para mim não tem sentido discussões acadêmicas, filosóficas, psicológicas, sem que isso transforme a vida das pessoas. Por que então, Polly, se sentindo desconfortável em falar sobre isso, em se colocar num determinado lugar diagnóstico, por que você está tratando disso? Porque ao mesmo tempo eu me sinto na obrigação moral de desmistificar o diagnóstico de autismo em adultos, principalmente quando esse adulto é uma mulher. As mulheres geralmente não têm tantos atrasos no desenvolvimento, elas falam no tempo certo, às vezes até antes que o normal, né, que o esperado ali do bebê. Elas têm uma linguagem rica, né, enfim, elas têm comportamentos sociais mais ou menos adequados muitas vezes, elas são boas em imitar. A gente sabe que o diagnóstico de autismo, ele foi feito pensado nos homens. O grupo observacional pelo qual, né, através do qual os pesquisadores ao longo do tempo foram observando para dar diagnóstico de autismo eram majoritariamente de meninos. Provavelmente isso acontece porque existem algumas dificuldades específicas dos meninos e dos homens do cérebro masculino, de como que o autismo se manifesta nos homens, que fez com que os atrasos no desenvolvimento nessa população fossem mais visíveis. Essas diferenças não são só neurológicas, são também sociais, porque das meninas é exigido comportamentos sociais, de linguagem, de regras sociais, mais intenso do que dos meninos, obviamente, né? Então existe um problema que é cultural também. Ciente disso, eu acho que isso é uma responsabilidade minha, pelo fato de eu ser uma conhecedora de autismo, de eu perceber em mim sinais e diagnósticos, sim, né? Tanto dificuldades na comunicação, em manter relações sociais, muitas vezes, quanto em rigidez cognitiva. E, isso é uma coisa que sempre me acompanhou. Se vocês pegarem meus primeiros posts, vocês vão ver que muito antes de eu entender sobre autismo em adulto, eu já me identificava em muitas características, principalmente relacionado à dificuldade reciprocidade socioemocional, né? Porque eu nunca fui uma pessoa muito recíproca do ponto de vista socioemocional, assim, as pessoas eram muito mais felizes, alegres, conectadas do que eu com o resto das pessoas. Ser taxada como uma mulher dura, uma mulher grosseira, uma mulher que não se adequa totalmente ao esperado, né? E isso traz marcas emocionais muito grandes e as mulheres calam isso e acabam vivenciando isso de forma solitária. Eu me sinto na responsabilidade de dizer para vocês que existem muitas mulheres autistas subdiagnosticadas, especialmente na vida adulta, que nunca fizeram intervenção, que nunca fizeram terapia, mas que através de ferramentas que elas foram desenvolvendo ao longo da vida, elas conseguiram trabalhar, se casar, ter filhos, embora não sem dor. Autismo não é só uma diferença. Autismo é uma deficiência.
Existem ferramentas que aquele cérebro não tem e que os demais têm. E isso gera impactos ao longo da vida dessa pessoa. Sendo que na população autista, o suicídio pode chegar, alguns estudos dizem que 20%, 20 vezes maior que no restante da população. Isso mostra pra gente que essa população é vulnerável. E o que a gente tem visto é que as mulheres internalizam muitos sintomas. Enquanto os homens têm dificuldades claras, às vezes na linguagem, no processo de comunicação, no brincar mais repetitivo, as mulheres elas vão ser mais vítimas de depressão, ansiedade e outros transtornos psíquicos em razão dos sintomas de autismo. Eu precisei fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso, de uma forma a não ser negligente, com tantas mulheres que me procuram para entender um pouco mais sobre autismo. E muitas delas chegam aqui falando: eu me senti acolhida, eu me identifiquei, eu acabei de ter diagnóstico de autismo e me identifiquei com seu perfil. E eu sempre em silêncio. Eu não tenho, tá, gente, diagnóstico. Mas eu já fui acusada, né, de levantar ali diagnóstico da Sofia e pessoas dizendo: você tá sendo leviana. Eu não quero ser leviana pra nenhum lado. Eu não quero ser leviana me assumindo num determinado lugar que eu não estou certa de que eu estou. E também não quero ser leviana em ser negligente no transmitir dessas informações, que são tão importantes para tanta gente. Ao longo desse ano eu fiz muita intervenção, muita terapia, e eu me sinto muito mais forte para poder falar disso. Por que eu escolhi hoje? Porque hoje eu tive que fazer uma coisa idiota, que eu não dou muito conta de fazer, que é quebrar minha rotina e comprar um produto na rua. Eu sou mãe, né? Eu sou uma pessoa que tô sem rede de apoio, muitas vezes, durante a pandemia. Mas eu tenho muita dificuldade de comprar pão na padaria. E, obviamente, as pessoas não acreditam nisso, né? As pessoas não sabem o quanto isso é sofrido pra mim. Ai, gente, não sei, eu me perdi nesse vídeo. Acho que eu comecei tentando falar de um jeito mais técnico e eu fui me perdendo nos meus próprios sentimentos, nas minhas próprias vivências. Então a resposta é: gente, eu não sei se eu sou autista. Eu tenho, no mínimo, fenótipo ampliado. Eu sei que eu não sou neurotípica. Eu acho que já começa por aí, né? É uma resposta que eu acho que eu posso dar. Eu não sou neurotípica, é um fato, assim. Eu tô ali numa linha gris, no mínimo, né? Agora, pra mim é muito mais fácil olhar pra outras pessoas e dizer: essa pessoa é autista porque eu tô vendo de fora, do que olhar pra minha vivência de dentro de mim e dizer qualquer coisa sobre isso. Ai, gente, é muito desconfortável, na verdade, fazer esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu achei muito importante, especialmente por uma pessoa que tem na minha vida, que é uma pessoa que eu amo demais e que tem diagnóstico de autismo, e que eu acho que ela esperava que eu fizesse esse vídeo e que eu não tivesse vergonha ou não me sentisse diminuída de falar sobre isso em público, para que ela também fosse encorajada a se sentir capaz. É isso, gente. Acho que não sei se ajudou muito. Desculpa qualquer coisa. E é isso aí. E a resposta é essa. E espero que seja suficiente pra vocês. Até mais.